Sobre a gravação, o negócio é assim, quer dizer, nessa plataforma que a gente trabalha aqui, a RNP, né, ela não é assim tão simpática como, por exemplo, o Meet, né? No Meet, uma hora depois, o máximo que termina uma gravação, já fica disponibilizada para a gente baixar e fazer download e tal, né? Aqui não, aqui às vezes leva 24 horas, né? E já levou uma das aulas aí, acho que é a penúltima, levou mais de 24 horas para poder ficar disponível para download aí, né? E acaba que eu esqueço, né, de fazer isso, né? No outro dia entram outras demandas aí, outras coisas, e acabo deixando para trás e não lembro de fazer. Então, é, se vocês puderem, um dia ou dois depois aí da aula, lembrar, manda uma mensagem lá para eu lembrar de baixar a aula e publicar para vocês lá, para vocês poderem assistir. Ou um especial que não está junto aí e poder assistir depois de algum momento lá. Então, aí manda uma mensagem sim, a gente lembra lá de baixar e fazer. Tá bem, pessoal? Alguém quer comentar, fazer algum comentário, falar alguma coisa antes de a gente começar a discutir aqui? Alguém pode falar alguma coisa? Quem quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa sobre algum assunto que seja pertinente? Vou responder para a Rita lá. Bom, então tá. Então começamos aí. Gente, esse livro do Mohan, né, que a gente está fazendo a leitura aí, ele é uma resposta aí a uma provocação, né? Então ele foi solicitado a escrever alguma coisa sobre isso. Ali quando ele fala o subtítulo do livro, né? Quando ele fala em repensar a reforma, é porque em um certo momento na Europa, né, se começou a abandonar alguma ideia anterior de educação que havia lá e fizeram reforma dos sistemas de ensino. Isso aconteceu na França, aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, né? E aí educadores preocupados com o que estava acontecendo, por exemplo, vejo que o que acontece agora no Brasil, por exemplo, né? Com a reforma do ensino médio, né? Então isso aconteceu lá já faz tempo, né? Educadores nesses países aí, e eu citaria, por exemplo, César Coe, Zabala, né, na Espanha, Morin e outros aí, né, na França, se preocuparam com o andamento de como as coisas iam nos seus países, né? Para que lado ia tal reforma nos seus países, né? O que estavam se propondo lá. Então, na Espanha, por exemplo, a ideia lá era uma, um valor muito grande dado para o conteúdo conceitual, né? O que interessava era só aprender conceitos, né? E aí a avaliação aí dos estudantes passavam só pela compreensão que eles tinham de conceitos. Então, esses educadores que eu falei, que são da Espanha, né, Valls, né, trabalharam com propostas diferentes, né, e trouxeram a ideia lá de que além de ensinar e avaliar conceito, ou só conceito, também se deveria ter preocupação de ensinar e avaliar atitudes e procedimentos. Tá? Então, lá surge a ideia dos conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais. Indo ao encontro de uma avaliação que não é de parte só do sujeito, né? Não é só de uma parte dele, mas é do sujeito todo,
né? Não só daquilo que o sujeito sabe responder, né? Mas de toda a sua integralidade de caráter pessoal e educativo. Não sei se essa forma que eu falo aqui ficou clara, né? Bem, então isso lá na Espanha aconteceu, em outros países também aconteceu, né? E na França também aconteceu, né? Mas era uma ideia que na Europa já estava se espalhando de reformar os sistemas de ensino, né? Bom, a proposta que o Morin traz é de repensar a reforma, é isso que ele está dizendo lá, né? Mas, sobretudo, o que ele diz ali é de reformar o pensamento, é esse o subtítulo do livro, né? Ou seja, é, a ideia de aprendizagem, a ideia de condução da dimensão educativa tem que passar pelo pensamento, né? E o que ele traz aqui é um texto que se opõe à disciplinarização, que foi uma coisa que ele sempre se manteve em oposição, né? Para tentar entender como que, compreendendo tudo que a gente tem das dimensões do sujeito, complexificar o pensamento, né? Bom, essa é a ideia que ele traz aí, então, e nas páginas do livro, em vários momentos, isso vai tendo algum destaque que é interessante para a gente, né? Eu estou com um livro, como eu falei aqui, com um livro físico, né? A primeira coisa que ele traz lá, e que talvez depois você possa pensar numa discussão, é que ele diferencia educar e ensinar, ensino e educação, né? A gente muitas vezes aí a gente pensa até quase como sinônimos que educar e ensinar são sinônimos. Isso aí tanto é que o nosso Ministério da Educação, né, o Ministério do Ensino, né? Educação tem uma dimensão superior a ensinar, né? E ele traz aqui uma ideia de, primeiro, estabelecer a diferença entre uma coisa e outra coisa, né? Em algum momento lá, ele traz um termo novo que era ensino educativo. Então, isso também, só vou deixar essa ponta aí, para em algum momento lá adiante a gente falar. Tem uma pergunta ali do Daniel. A ideia de complexificar, Daniel, se opõe à ideia de seccionar, né? Veja assim, vamos falar da nossa área, talvez, né? A natureza é um sistema complexo, né? O corpo humano é um sistema complexo. E o que se percebeu do século XVIII, né, XIX para cá? Cada vez as pessoas começaram a se especializar em parte do conhecimento, em parte nesse caso, da natureza, né? Retirando essa parte que a pessoa se especializa do todo, né? Então o todo ficou abandonado e a pessoa consegue trabalhar a partir de um segmento só. A proposta que se apresenta aqui é de voltarmos a estudar o todo, né? Contrariamente a estudar só uma parte só, né? Contrariamente a estudar só um segmento da realidade, um segmento de um sistema, né? Então, a ideia sistêmica de estudar o todo e não só um segmento, um filamento disso aí, é a ideia que se apresenta então aí. Em várias páginas aí, algumas passagens que trazem essa crítica bem estabelecida. O livro todo, né? É uma crítica ao que se chama aí de hiperespecialização, quer dizer, cada vez saber mais sobre menos coisas, né? E poder compreender novamente os sistemas como uma entidade maior, única e que tem que ser entendida na plenitude e não de forma segmentada. Então, essa é a ideia aí de complexificar. O Lucas está escrevendo ali, e quanto menos se fragmenta e mais se integra e se articula,
mas se aproximam. Então, o pensamento complexo ele se opõe e olha só, o complexo que se discute aqui, gente, não é oposto a simples, tá? Não é oposto a fácil, tá? É oposto a linear. Linear. Tá? Então, se eu tenho um pensamento linear, ele não está complexificado. O pensamento complexo ele se estabelece a partir de uma teia. De uma teia. Então, quando eu só trabalho com uma linha da teia, eu estou só estudando aquele segmento ali. É essa oposição que o Morin e outros, né, mas o Morin, que é quem nós escolhemos aqui, apresenta então. Tá? Bom, eu quero ainda falar mais uma coisa antes de abrir a palavra para vocês aí. Essa crítica que o Morin está fazendo, que eu acabei de me referir, no livro físico, não sei como é que está no livro, lá no livro, no PDF que eu coloquei lá, aparece na página 13, tá? Na página 13, certo? Página 13, 13 dias por 13. Bom, isso é uma viagem, tá? Bom, na página 13, ele traz uma forte crítica, né, à hiperespecialização das coisas, né, e à disciplinarização. Né? Vejam que nós somos professores de química, talvez a maioria, ou alguns aqui, né? Outros de biologia, outros de física. Né? E a natureza ela não tem essa segmentação assim, né? Quando um rio passa ali do lado poluído, ou quando a chuva ácida cai em algum lugar aí e queima pasto, queima animais, ou reage com o mármore de uma estátua. Isso não é só química, não é só biologia, não é só física, né? Mas é um exemplo bem raso. Então, lá na página 13, o Morin traz uma ideia assim, né? Ele diz assim, olha só, que a inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes separados, ou seja, entre especialistas, a pessoa que sabe muito de pouca coisa, né? Fragmentados, compartimentados entre disciplinas. E, por outro lado, realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares. Quer dizer, o problema nunca é de uma disciplina só, de uma ciência só. O problema é sempre complexo. O problema é complexo e a tentativa de solução é disciplinar. Então, isso não funciona. Né? Polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. Né? Bom, em tal situação, tornam-se invisíveis, quer dizer, a gente não percebe os conjuntos complexos, as interações e retroações entre partes e o todo. Então, para eu entender o todo, a parte é importante, mas se eu for só resolver o problema da parte, eu só vou resolver parte, eu não vou resolver tudo. Né? As entidades multidimensionais, em especial os problemas essenciais. Uma última frase. A hiperespecialização, e essa crítica que ele traz, então, impede de ver o global, porque ela fragmenta em partes, em parcelas, bem como o essencial, que ela dilui. Então, quando a gente se especializa muito em pouca coisa, a gente não vê o todo, a gente não vê o que tem por trás disso aí tudo. Eu só consigo resolver muito bem, por sinal, um pequeno problema. Tá, estou falando bastante, estou falando demais, mais do que eu já queria ter falado, né? Então, eu queria abrir a palavra, o que vocês querem se manifestar. Daniel, vamos lá. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Deu, está aberto, pode falar. Deixa eu fazer um comentário. Esse livro do Cabeça Bem Feita, eu gostei desse livro, achei um livro bacana. Vou começar falando bem aqui. É um livro legal, achei bem... Garantiu a nota da aula. Não, depois daquela outra. Aquele livro de tradução do complexo, eu confesso que não me agradou, mas esse foi legal. Então vamos lá. O Edgar Morin, eu coloquei algumas observações dele aqui. Eu queria, se você me permitir, eu queria fazer um paralelo dele com o Steven Mesaros, obviamente, claro, ótimo. Proporções. Esse livro do Steven Mesaros aqui, ó, vocês não dão para ver. Não deu para ver o nome, mas sim, eu conheço. Educação para Além do Capital. Tá, Agora?
A educação para o capital. Esse livro, o Mesaros vai dizer o seguinte, eu vou começar pelo Mesaros, aí eu vou lá no Mohan. Em A Educação para o Capital, Mesaros ensina que pensar a sociedade tendo como parâmetro o ser humano exige a superação da lógica desumanizadora do capital. A superação da lógica desumanizadora do capital, que tem o individualismo no lucro e na competição seus fundamentos. Então, o Mesaros propõe uma educação para além do capital. Então, pensando nessa perspectiva de para além do capital, o que eu trago? Quando o Edgar Morin me traz um livro com o nome, com o subtítulo Repensar, Reforma e Reformar o Pensamento, isso me traz algumas questões. O que é repensar a reforma? Ele já parte de uma esfera de reforma e não de revolução. Então, ele já traz a reforma como sendo a máxima e não uma perspectiva revolucionária. E quando ele traz a reforma como uma máxima, ele já está aceitando, dentro de um bojo, que é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, ele já trabalha a partir dessa esfera. E ele já traz, quando ele fala reformar o pensamento. Eu fiquei muito pensando o que seria reformar o pensamento, né? Reformar a mente. Ele traz muito essa perspectiva de reformar a mente. Eu fiquei pensando o que seria essa perspectiva. Então, acho que é outra coisa. Exatamente. Mas eu coloquei o seguinte, Edgar Morin, eu não tenho observação dele aqui, que eu achei interessante, que ele não nega a importância histórica que o positivismo, a fragmentação, as disciplinas teve no tempo histórico, né? Então, no decorrer da história, Edgar Morin não nega essa importância que houve e que isso demandou uma evolução histórica, ele realça isso, de saberes. No entanto, ele entende que essa forma de lidar com a realidade não mais cabe, que se já ajudou em algum momento, hoje mais atrapalha. Ele falou claro, isso ajudou em um momento, e hoje mais atrapalha do que ajuda. Então, essa disciplina, essa fragmentação já ajudou em um momento, hoje mais atrapalha. Como eu observo também que o pensamento complexo, suas interações e retroações entre a parte e o todo, não tem lugar para simplificação, como ele diz ali, né? Em reduzir o complexo em simples. Os problemas essenciais não são isoláveis da totalidade e demandam considerar a globalidade. Então, foi isso que você acabou de dizer ali, eu achei essa parte aí muito interessante. Tem uma parte que ele fala ali no Cabeça Feita, eu acho que é na parte, no capítulo 3, se não me engano, ali, ele fala sobre o Cabeça Feita, que ele fala o que ele chama de acumulação estéril, que ele fala sobre mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia. Eu achei essa parte muito interessante, que a gente está vivendo um momento de muita informação, né? De um pensamento acelerado, e ele vai falar sobre essa cabeça feita e não essa cabeça cheia. Então, tem um significado atrás disso, né, Daniel? Ele quer dizer que é mais importante tu pensar bem sobre alguma coisa do que tu ter muito conhecimento acumulado e não produzir pensamento nenhum que tenha a ação de promover mudança em alguma coisa lá adiante depois, né? Na verdade, ele tenta eu vou tentar mostrar agora uma contradição que eu enxergo ali, é que ele tenta trazer a perspectiva de que mais vale uma cabeça cheia do que uma cabeça feita, uma perspectiva de uma praxis, uma perspectiva de não apenas um academicismo, mas uma atuação sobre a realidade, dá-se a entender assim, mas ao fim eu vejo que ele quando ele fala reformar o pensamento, trabalhar no campo das ideias. Então, reformar o pensamento é uma perspectiva idealista, é uma perspectiva no qual você não tem uma prática, uma atuação sobre a realidade. Então, tem um tanto de contemplação, né? Tem um viés contemplativo. E isso ele faz muito bem. Isso ele faz muito bem. Então, ele vai dizer o seguinte, o problema é que as mentes não reformadas não conseguem perceber a necessidade da reforma. Então, ele vai dizer isso, que as mentes não... Ele vai dizer uma frase, abre aspas, na página 99, ele vai dizer que não pode reformar a instituição sem uma prévia reforma das mentes. Mas não se pode reformar as mentes sem uma prévia reforma das instituições. Então, ele fala que essa necessidade está essa dialética, esse processo imbricado de reformar as mentes e reformar a instituição. Uma coisa atrelada à outra. E essa reforma que ele traz é uma reforma do pensamento. E essa reforma do pensamento, eu preciso pensar que não se tem um ponto de ruptura, um ponto... É como se fosse reformar o irreformável.
A lógica do capital, a lógica da acumulação, é uma lógica irreformável, é uma lógica desumanizadora, é uma lógica de acumulação. Querer reformar sem pensar numa ruptura dessa lógica é querer reformar o irreformável. Então, aí eu só trago vocês podem chamar de antíteses, né? Esse ponto aí que me chama muita atenção. Mas o Edgar Morin se propõe a uma reforma de mentes aí, de pensamento ideológica, de ideias, é muito bom. Só que aí eu começo a pensar que essa reforma por si só não muda bem uma realidade, né? Ela cai na contemplação. Mas quem muda a realidade são as pessoas. E quando muda a maneira das pessoas pensarem, o próximo passo é mudar a maneira das pessoas agirem, né? Mas as pessoas só mudam a realidade não a partir de ideias, mas a partir a partir de agirem. Quando agirem, né? Mas a questão do Edgar Morin, que ele coloca que reformando o pensamento, mas no segundo momento reformar a realidade. Aí eu trago a perspectiva de que a realidade só é transformada a partir dessa indução, dessa provocação, da realidade em si, entendeu? E não a partir do pensamento. Então, o pensamento é reformado a partir da reforma da realidade, da situação material. A ideia é tu muda o pensamento para que as pessoas pensando diferente possam agir diferente, né? Acho que essa é a intenção aí, né? Idealista, né? Hegeliano. Muito bem. Eide? Eu vou voltar um pouquinho, não sei se me escutam bem. Vou voltar um pouquinho. O Daniel foi lá para frente, para 99, vou voltar ali na 15, porque eu até lembrei do Daniel quando eu li esse pedaço. Eu estava na 13, ele que pulou para lá. Isso. Eu até lembrei porque daí... Mas o movimento é esse aí, né? O movimento é esse aí. A gente vai comentar e vai para onde a gente acha que vai discutir, tá? Ele diz assim, os desenvolvimentos disciplinares das ciências não só trouxeram as vantagens da divisão do trabalho, mas também os inconvenientes da superespecialização, do confinamento e do despedaçamento do saber. Não só produziram o conhecimento e a elucidação, mas também a ignorância e a cegueira. Em vez de corrigir esses desenvolvimentos, o nosso sistema de ensino obedece a eles. E aí eu me lembrei que a gente, às vezes, é um estelionatário dentro das escolas, que a gente vende, que a gente não cumpre, né? E aí eu me lembrei também da situação que a gente vive, porque, por exemplo, quem já esteve doente e teve que passar por 1, 2, 3, 4, 5, 6 médicos, sabe o que é. Porque tu vai sei lá, tu tá com um problema no dedo. Aí te encaminham para um médico especialista na mão. Daí o da mão diz, não, eu só sou da mão, eu não sou dos dedos, então tu tem que ir no do dedo. Aí tu vai no do dedo. Não, mas o teu problema é na unha, e eu não sou especialista na unha, tem que ir no da unha. E assim tu vai pulando. E ninguém assume a bronca. Eu descobri que tem um negócio incrível que é médico especialista em pulso. Nunca tinha visto isso, mas existe. Então, isso, um problema bem desenhadinho, né? Isso que ele fala ali, Eide, acho que nessa página aí, ou na página anterior, só para saber, esse teu trecho que tu falas aí, ele tá pintadinho de verde, ele é esse que está aqui em um lugar aqui, tá? Esse mesmo que eu tinha destacado. Em algum momento, os problemas que a gente percebe, né, na natureza, na sociedade ou dentro de casa, eles sempre são, pelo menos, multidisciplinares. E o que a escola faz, hoje em dia, eu quero trazer a discussão para a escola, é tentar resolver o problema disciplinarmente, né? O ensino ele é unidisciplinar. E os problemas são multidisciplinares. Então, o que a gente tenta fazer é resolver isso aí de uma maneira isolada, né? Inclusive achando que a gente vai ter a solução do mundo ali, né? Dentro da nossa ciência, propondo uma ação para a solução. Só que o problema ele é complexo. E o que a escola faz hoje, essa tentativa de solução, é unidisciplinar, é disciplinar, né? Um pouquinho além ali, ele fala também sobre, em tais condições, as mentes jovens perdem suas aptidões naturais para contextualizar os saberes e integrá-los em seus conjuntos. Então, parece muitas vezes que a gente realmente está cortando as asas dos alunos, está botando eles numa caixinha. Ver alunos brilhantes que muitas vezes a escola acaba decepando justamente por estar colocando na caixinha. E indo lá para a página 101... Oh, que beleza! O movimento do Daniel também,
ele fala, então, sobre a missão, né? E aí ele cita, eu não sei o nome, não sei falar o nome do autor. Feuerbach. Quem educará os educadores? Que eu acho que eu até já tinha comentado isso em algum momento, que qualquer pessoa, seja né, que vá colocar uma reforma em ação, por exemplo, no nosso país, vai enfrentar uma resistência tremenda, porque quem educará os educadores? Como é que tu vai mexer ali? É difícil. Se a gente, para conseguir estudar e fazer os educadores participarem de uma pesquisa, é bem complexo. Imagina colocar uma reforma, porque isso modifica a vida das pessoas, desacomoda elas, e não é todo mundo que está afim disso. E aí ele fala também sobre amor, sobre desejos, sobre missão, que educar é uma missão. Eu me lembrei de Paulo Freire, que falava que educar envolve amor aos educandos, né? Mas eu também acho que é complexo alinhar isso, amor e educar, como uma missão, porque aí é amor é um trabalho não pago, né? Não, educar é uma profissão, né? E uma das dimensões necessárias é o amor pelo sujeito, mas antes de tudo é uma profissão. Pois é uma profissão, mas aí as pessoas não lembram disso, né? Não posso pagar o meu rancho com amor. Deixa eu só fazer um comentário sobre... Não paga, não. Um comentário sobre isso que tu falaste, sobre quem educará os educadores, né? E aqui a gente vê, por exemplo, a consequência que está acontecendo aí, e que talvez agora diminua, né, um pouquinho, da entrada, primeiro da BNCC, né, e depois dos referenciais curriculares regionais, né. Isso aí tirou absolutamente a possibilidade de autonomia, de formação do educador. Para que tu vai formar o educador? Porque tu vai preparar um bom professor, né, se a autonomia dele foi diminuída. Eu estava conversando hoje com uma professora do Paraná, hoje, né, agora faz uma hora e pouquinho, né, da rede pública do Paraná, e ela professora de Química, né, no ensino médio no Paraná, e ela, quando vai dar uma aula, tem que entrar em sala de aula, entrar num sistema lá, e no sistema tem o PowerPoint que ela tem que usar, o texto que ela tem que usar e os exercícios que ela tem que fazer em sala de aula. Ou seja, qual a diferença entre ela e um tutor ou um monitor? Nenhum. Né? Então, a formação do professor hoje em dia ela está aviltada, né? Em função da política educacional que o país tomou nos últimos aí 5 anos. Né? Mas quando colocaram a questão de notório saber, eu me lembro que já houve discussão sobre isso. Notório saber é muito perigoso. E daí qualquer um pode. Pode, né? Mas esse notório saber está se manifestando fortemente hoje num itinerário formativo da reforma do ensino médio que trabalha lá com a área técnica, né? E qual é a grande sacada do notório saber? A grande sacada é tu não precisar mais fazer concurso para professor ou contratar professor. Né? Qualquer pessoa que diga que saiba, que comprove que trabalhou com alguma coisa ali, e bota o cara para dar uma aula lá. Daí tu não precisa fazer concurso, contrata, faz só contratos temporários. Né? Ô, professor, me permita abrir um parênteses, sabe da emissão do doutor saber? Claro. Deixa eu escancarar aqui uma hipocrisia da categoria. O professor da Educação Básica Técnica e Tecnológica, da Rede Federal de Ensino e Estudo Federal, ele tem um negócio chamado RSC, Retribuição por Saberes e Competência. O que é isso? O cara tem mestrado, ele já recebe como doutor. O cara é especialista recebe como mestrado, mas só recebe como doutor. Para você ter uma ideia, a diferença do salário de um mestre e um doutor é mais de R$3.000, uns 3 mil e poucos reais, entendeu? E ele consegue já no primeiro mês já receber isso. Isso foi uma política de 2013 do governo da Dilma, para não dar um aumento salarial, ela cedeu esse RSC. E eu não vejo ninguém reclamando assim, nossa, não pode esse doutor saber quanto é RSC, entendeu? Então, tipo assim, é porque... Nem o reitor, nem o nosso reitor.
Viu só? Então, tipo assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem a academia tem muito teto de vidro, entendeu? E essa vida direita usa para bater na categoria. E aí, quando você ouve zebra gorda, quando você ouve parasita, você ouve balbúrdia, e aí você fica com alguns tetos de vidro, como esse RSC. Um monte de gente que não faz doutorado, porque não precisa fazer, e já recebe como doutor, e continua dando sua linha, entendeu? E eu Não, não vejo nem ninguém mestrado, fazendo. né, Daniel? Exatamente. Se tu fizer especialização só, que pode ser uma especialização EAD aí, né? E rapidinho Entendeu, tu Leite? já Aí ninguém entra, reclama. entra a documentação, tu já recebe como mestre. Você sempre recebe um título acima do que tu é de fato, né? Encerro minha fala. Então deixa eu ir lá, Lucas. Bom, dando continuidade aí na discussão do Prof. Daniel e da Eide, é, o texto ele traz um pouco ali sobre os problemas que essa fragmentação e essa hiperespecialização do saber traz para a própria organização do saber. Ali para 18, mais ou menos, eu não sei se eu tô com o livro digital, né? Não sei se bate. Mas aonde ele fala dos 3 desafios que são impactados por essa organização. Principalmente ele traz os desafios cultural, sociológico e cívico. Dentro do desafio cívico, ele traz essa questão do quanto essa especialização ela deixa, por exemplo, o cidadão refém da vulgarização das mídias, porque o que acontece? Às vezes que há um bom meio, ou ele vai se todas as informações, ou ele vai precisar pegar alguém como se fosse um líder ou alguém que fosse uma doutrina para conseguir absorver essas informações que são bombardeadas pela mídia para ele. A questão do saber fragmentado dessa forma, ele fica mais esotérico, ou seja, ele fica mais acessível apenas aos especialistas. E aí eu trago exemplo o quanto que impacta, né? Ele é uma pessoa técnica, né, nesse sentido. A parte de concluir ali o ensino fundamental, ele se especializou numa função, por exemplo, de entregar gás dentro de uma cidade, que tem um porte ali médio, tipo uns 200 mil habitantes. E ele sabe todos os endereços, ele sabe todas as ruas, ele sabe, por exemplo, se você falar o nome da rua, o nome do endereço, ele consegue saber em qual cruzamento tá. Então ele se especializou nesse saber. Só que qual é o problema? Ele é muito bom para resolver o problema pequeno de fazer entrega naquela cidade, mas não tem a visão global. Então, por exemplo, talvez para se localizar dentro da cidade onde ele trabalha, ele seja mais preciso do que o GPS. Só que o GPS consegue olhar todas as cidades do mundo e ele não. Então essa é a diferença da hiperespecialização e da não fragmentação, pelo que eu consigo perceber ali. E faço também um parênteses aqui sobre essa questão do esotérico, né? Tem também uma possível chave ali para a gente, enquanto professor, e contra essa hiperespecialização no sentido da epistemologia de Fleck. Porque Fleck ele fala um pouquinho como que acontece essa circulação entre as ideias. Ele defende os dois círculos esotéricos, né? O esotérico com S, que é o dos especialistas, e o esotérico com X, que está fora do círculo dos especialistas, que seria o senso comum. Então o professor é um cara que ele se enquadra nos dois. Ele consegue fazer muito bem essa transição nesses dois círculos esotéricos de especialistas e aproximar esse conhecimento científico do conhecimento comum, que ali naquela interface a gente pode falar um pouco das representações escolares que são discutidas ali. Muito bem, é uma boa análise. E essa ideia, essa discussão sobre os esotéricos aí, ela é interessante também. E se manifesta aí, né? Nessa página que tu tá, aliás, dentro desse comentário que tu trazes aí, Lucas, eu também estou com um livro físico aqui, mas não sei se a página é a mesma aí. Quando ele fala do esotérico, ele fala da acessibilidade do conhecimento só a quem está ali, né? E quanto mais se aprofunda no conhecimento, mais tu sabe sobre menos coisas. Eu acho que
Lá no começo da conversa eu trouxe essa diferença aí. E, por outro lado, isso revela uma fragilidade do sujeito, porque qualquer assunto que se estabeleça um pouquinho fora daquele hiperestudo que ele faz, ele já não consegue ter uma prevalência de raciocínio ou de solução, ou de indicação de solução. Né? Então, a gente está pensando linearmente só naquele detalhe que ele traz lá, então. É isso. Gente, quem mais? Rita, que está escrevendo aí. Professor, Fala, falando um pouquinho sobre a história da fragmentação, né? A gente percebe isso quando vai chegando nos anos finais, né? Nos anos iniciais do ensino fundamental, por exemplo, o ensino é o globalizado, é o integrado. E aos poucos essas caixinhas elas vão se separando, vão se dividindo, né? Então, a gente percebe isso aí mais nos anos finais, mais na questão do ensino médio. E aí, de repente, querem que a gente faça tudo interdisciplinar, mas a gente não foi preparado, né, para trabalhar talvez esse todo aí, e nem o sistema nos dê essa... Ai, meu cachorro aqui tá incomodando. E nem o sistema nos dê essa condição, por exemplo, da gente se reunir, professores, por exemplo, de uma mesma área, para trabalhar. E a gente acaba trabalhando, né, nas gavetinhas. Infelizmente, eu acho que é isso que acontece. Eu dei aula há muito tempo numa escola em Porto Alegre que se organizava em prédios, né? Numa rua que era inclinada. Então, na parte mais alta da rua ficava o ensino infantil, né? E depois os anos iniciais ali, né? Aí mais para o meio da rua ficava o ensino fundamental e mais para baixo, né, descendo a rua, o ensino médio. E o que se percebia e se brincava lá é que quanto mais o aluno descia a rua, mais ele ia emburrecendo, porque quando ele estava lá em cima, ele pensava de maneira global, e quando ele ia descendo a rua, ou seja, ia indo para o fundamental e para o médio, ele pensava de maneira bem linear. Então a gente brincava conosco mesmo e com a escola que descer a rua era um mau negócio para o estudante, né? Que o melhor seria ficar mais para cima. Infelizmente, né, professor? E era bem claro, assim, porque geograficamente era fácil perceber. Até comentei uma vez que eu acho que o lugar mais interdisciplinar do mundo é as salas de educação infantil, porque lá tu pode trabalhar tudo, tu pode... O mundo, o universo é o limite, porque tu consegue trabalhar tudo, não tem resistência, é tudo maravilhoso, é tudo lindo, flui, que é uma maravilha, e não tem pressão, porque não tem essa de aprovar, reprovar, 1000 relatórios. Tem 1000 relatórios para prof, sim, daquilo que está sendo, né? Mas outra forma de ver e de sentir e de trabalhar a educação, assim. As gurias da educação infantil teriam muito a ensinar sobre isso, com certeza. Muito bem. Ainda nesse contexto aí, eu não sei se o Lucas quer falar, ele abriu a câmera ali, não? Aí nesse contexto aí, ainda lá dentro acho que na página 20 ainda, 20 e 21, lá, Daniel, ele fala sobre qual é a ideia, né, da expressão sobre cabeça bem feita, né? Então lá tem uma ideia disso, né, que é uma cabeça onde o saber é acumulado, é empilhado, a cabeça bem cheia. Saber é acumulado, é empilhado e não dispõe de um princípio de seleção e organização. Já a cabeça bem feita é aquela que, ao invés de acumular o saber, dispõe tempo para uma aptidão geral, para colocar e tratar os problemas, e princípios organizadores que permitem ligar os saberes um ao outro e lhes dar sentido. Então, a história da rede, da complexidade, da teia, que eu havia falado lá no começo dessa conversa. Muito bem. Professor, deixa eu fazer uma pergunta, por favor. Vai, Daniel, claro. Ô, professor, o subtítulo do livro, ele fala repensar a reforma e reformar o pensamento. Pensando, o que é essa reforma para Morin? Porque a reforma de Morin, pelo que eu estou vendo no livro, não é a mesma reforma de Rosa Luxemburgo, por exemplo, que
revolução barbária, não é essa reforma. O que seria Não, essa não. reforma para Mohan? A primeira reforma, peraí um pouquinho, deixa eu voltar lá. Repensar a reforma, isso tu perguntas, o que é isso? Não, é porque eu observo o seguinte, que eu observo, às vezes eu tenho muito da gente começar a usar termos e categorias de forma que beira a ser leviano, né? Por exemplo, a gente fala não vou, complexificar, mas você falou, tipo assim, muitas vezes a gente parte de que está todo mundo entendendo o que é complexificar. Mas qual é o oposto de complexificar? Entendeu? É igual quando eu escrevi uma carta pedagógica sobre a pedagogia do ódio. E aí, o que acontece? Quando eu falo em ódio, e eu fomento o ódio, eu acho que temos que ter ódio. Ódio de classe, ódio contra o opressor, ódio contra o explorador, ódio contra os burgueses. E aí, só que esse ódio ele é sacralizado. É um ódio ocidental cristão que ele é opositor ao amor. Então, quando eu vou falar de ódio, eu preciso primeiro dizer, é um ódio, eu vou buscar em Spinoza, a desacralização do ódio, o ódio como afeto, para poder depois falar. E eu observo que o Edgar Morin, ele usa às vezes termos que são caros e que deixa solto. Por exemplo, reforma. Ele fala em reforma. Essa reforma que a Rosa Luxemburgo vai bater é uma reforma que o Marx vai ser contra, que é a favor da revolução. Essa reforma, que reforma é essa que ele está falando, enfim? Tá, eu vou falar de novo. Na metade dos anos 80, um pouquinho depois, começo dos anos 90, talvez ali, mas nos anos 80, basicamente, tá? Final ali, né? Se começou na Europa, né, a modificar os sistemas de ensino, né? E reformaram-se os sistemas de ensino, certo? Em alguns países, especificamente, mas quase como um todo. Eu falo da Europa ocidental, né? Então, se mexeu muito fortemente ali nos sistemas de ensino, né? Preparando pessoas aí para alguma outra coisa que não era interessante, né? Então, a Espanha fez uma reforma muito grande do sistema educacional. A França fez um. E o da França era um sistema educacional que era quase que centenário, né? A Itália também movimentou os seus sistemas de ensino. Da Alemanha, não sei te dizer. Da Inglaterra, não teve essa modificação, tá? Mas em alguns países mais destacados, como, por exemplo, Espanha, Itália, França, houve uma proposta de modificação do sistema de ensino, uma reforma de ensino, como agora teve no Brasil, né? Bom, com esse ensino médio terrível que se trouxe aí, então. Assim que apareceram esses movimentos aí, alguns educadores trouxeram ideias, né, para solucionar problemas que a reforma tinha causado. Então, se opondo, então, à ideia da reforma. Né? Quase que uma proposta contrária à reforma que havia sido feita. Então, se opondo ao que se estabeleceu. Como hoje no Brasil, nós temos também autores que escrevem, talvez não tão enfaticamente, contra a reforma de ensino que aqui se fez. A diferença é que aqui a gente perdeu muito tempo fazendo manifestos só sem, na prática, dizer, olha, nós não queremos isso, né? E não faremos, né? Cartas de repúdio, quantas nós fizemos e quantas assinamos aí, né? Mas sem dizer que aqui não vai acontecer, nesse estado não faremos. Né? Aqui os estados estavam associados aí ao governo federal e boa parte deles entraram e fizeram aí, né? O seu currículo estadual associado ao BNCC, e aí tentaram já empregar nas escolas aí alguns estados. Lá na Europa, alguns pensadores se posicionaram contra e publicaram contra. Alguns exemplos, né? Citei aí alguns espanhóis, como César Coll, José Pozo, Sarabia, Valls, que escreveram um livro muito interessante chamado Os Conteúdos na Reforma, né? Dizendo que não era só o conteúdo de conceito que interessava, mas também conteúdos que trabalhavam com procedimentos e atitudes, além de conceitos, né?
Isso também teria a ver com a aprendizagem. E na França, o Morin também se posicionou contra a reforma que se fazia na educação, que era uma reforma que levava aí a educação para uma compreensão linear, disciplinar. Ele está se posicionando contra isso. Então, está dizendo que, olha, não é esse o caminho. Né? Para ele, o caminho era pensar de maneira complexa, em teia, não linear, não disciplinar, como se propõe, mas sim deixando de lado a especialização e pensando não em um pedaço do conhecimento, mas no conhecimento todo. Então, a reforma que ele se refere é uma reforma educacional proposta aí nos anos 60, 70, 80, pipocando em vários países da Europa. É contra isso que ele se posiciona, contra a forma de trabalhar os sistemas, né, abandonando a ideia de um sistema complexo e se buscando soluções únicas, soluções disciplinares, abandonando a ideia de complexidade. Então, essa é a reforma que ele fala, é a reforma educacional que se implantou em vários países da Europa aí, em um certo tempo aí da segunda metade do século passado, se aproximando aí. Na Espanha, isso foi no final dos anos, acho que 90, na França um pouco antes. Então, essa é a ideia aí, né? Aqui foi isso aí, né? Foi uma reforma feita na caneta, e os estados, como eram todos dependentes da União e associados ao governo federal, entraram nessa discussão aí e aceitaram sem discutir nada, e obrigando os professores a produzirem um documento estadual também de referencial vinculado ao BNCC. Então, essa é a questão. Que, segundo informações que a gente teve aí, amanhã pela manhã vai ter uma entrevista, uma espécie de um seminário amanhã de manhã, uma conversa, com pessoas que estavam no grupo de transição da educação aí do novo governo. Né? O relatório desse grupo de educação ele seria divulgado hoje, talvez, né? Ele estava guardado ainda, e amanhã, pela manhã, então, vai haver um seminário aí do FNDE, no qual a gente vai conhecer algumas propostas já. E uma proposta que aparece lá é a imediata intervenção nessa ideia do ensino médio aí, tá? Cri, 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 cri. Até mais, gente. Senão vou puxar aqui uma outra discussão que está mais para frente. Não vou para a página 120, mas vou ali pela 25 a 30 ali, tá? Daniel, isso que eu te falei aí, que tu vai mais ou menos ao encontro do que tu tá falando aí? Eu entendi sim. Aí, na verdade, ia pensar a reforma. Só que aí a gente não entrou na questão da reforma do pensamento que ele coloca, né? Essa reforma do pensamento, essa parte da repensar a reforma. Entendi bem. Aí quando eu falo reformar o pensamento, é uma perspectiva ideológica? Seria a ideologia? Seria algo nessa esfera ou não seria isso? O que seria reformar o pensamento? Não, o Morin era fortemente posicionado ideologicamente, né? Eu falo era porque, embora vivo ainda, né? Ele, há algum tempo já, aí, nos últimos, sei lá, talvez 20 anos, aí, ele se afastou um pouco dessa discussão mais ideológica aí, né? Mas, sim, a ideia de pensamento dele, quando a gente quer associar, por exemplo, o sistema educacional ao capitalismo, a gente percebe que quanto menos tu te apropria do conhecimento, mais interessante é. Né? Veja, por exemplo, qual é a proposta capitalista agora aí para o ensino médio, de supressão das disciplinas. Né?
E o que ele defende lá é que não sejam suprimidas as disciplinas, mas que elas sejam reunidas para a compreensão dos sistemas, né? Então, é também um posicionamento que é ideológico, né? Se opondo às propostas capitalistas, né? Que esses países aí todos tiveram aí nesse tempo todo aí. Está colocado em sentido contrário, por exemplo, ao que nós fazemos hoje aqui, né? Se ele fosse escrever algum texto hoje sobre o que se fez no Brasil aqui, ele se oporia a essa modificação do ensino médio que a gente está trabalhando. Muito bem. Gente, alguém mais quer se manifestar? Vai ficar só nossa conversa aqui, minha, do Daniel, do Lucas. Rita, vamos lá, Rita. Pode falar. É que eu ainda estou me adaptando aqui ao MConf. Ah, não. Olha, isso aqui é terrível, tá? Isso aqui não é simples. Então, posso ficar só no áudio porque a câmera não está querendo ajudar. Tranquilo, vai lá. A gente está falando de reforma do ensino médio, mas eu trabalho com o ensino fundamental, né, professor? Em Sapucaia. Até eu já postei ali no chat algumas coisas que irão acontecer ano que vem. E o que mais me chamou a atenção no texto, na verdade, no livro do Mohan, mas ali no início mesmo, na página 7, quando um estudioso respeitadíssimo como ele foi convidado para algumas posições políticas, né, até vinculado ao Ministério da Educação da França, ele diz que teve que ouvir que sua complexidade era uma poção mágica, né, que iria resolver todos os problemas e tal. E a gente falando de reforma do ensino médio, me lembra muito assim o que talvez aconteça com a gente, né, ano que vem. Porque como tudo todo o material basicamente vai ser entregue pronto, de alguma forma eu terei que utilizar de poções mágicas para tentar pelo menos introduzir, né, alguma coisa de um pensamento que lembre um pensamento complexo, né. Me lembro muito da nossa aula passada, né, sobre a transdisciplinariedade, enfim, essa questão, né, como introduzir, né, esse pensamento, essas práticas inovadoras dentro de um contexto que nos obriga a trabalhar de uma forma, né, mais encaixotada, assim. E mais, me fez perguntar quanto custa o pensamento complexo na escola, né? Porque acredito que com alguns colegas também isso já aconteceu várias vezes. Eu ensino ciências, minha formação é química, né? Mas hoje eu trabalho com ciências no ensino fundamental. Eu deixei de dar, né, a aula propriamente dita, a aula técnica, assim, para acolher o meu aluno, para lembrar o contexto dele, né? Porque muitas vezes a gente precisa problematizar a situação do aluno, porque às vezes ele está colocado em uma situação que ele não enxerga, né? Onde ele vive, como ele vive, etc. e tal. Então, me lembra também essa questão da cabeça bem cheia, né? Eu posso continuar ensinando ciências, enfim, que esse aluno tenha uma cabeça bem cheia de conteúdos, mas que na sua vida prática ele não vai conseguir enxergá-la, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes eu preciso deixar meu conteúdo de química, de ciências de lado, para dizer para o meu aluno que certas coisas que são postas pelo sistema são postas para que realmente ele não enxergue fora de sua realidade, né? Então, eu senti muito isso, né, no retorno do isolamento social, onde, principalmente no 9º ano, eu tinha alunos em programas como Jovem Empreendedor, Jovem Aprendiz, enfim, que eles eram a única renda, né, das suas famílias, porque os pais perderam emprego, enfim, e adolescentes de 14, 15 anos ajudavam a sustentar suas famílias com seus R$600, né? Então, dentro desse quadro, né, onde eu tenho um sistema que vai voltar às cartilhas, onde eu tenho alunos com essa
vulnerabilidade social, eu acho que eu vou precisar, sim, de uma poçãozinha mágica da complexidade de Morin para, pelo menos, chegar perto, né, de um ensino que seja significante para os meus alunos, né, que realmente faça sentido para eles. Eu acho que ficou mais um desabafo do que um comentário do livro, né? Mas é que foi bastante impactante para mim a leitura, né? Do Cabeças Bem Feitas, assim, nesse sentido. Mas se uma leitura não modificar para um lado ou para o outro, se qualquer leitura não provocar alguma emoção na leitura, foi a leitura de uma página em branco, né? Talvez até a página em branco também provoque alguma emoção também. Então, isso é sempre bem-vindo aí. Isso que tu traz aí, Daniel, essa é a essência, né? Quer dizer, a ideia da redução do fenômeno a um aspecto só, desconsiderando os demais aspectos, é isso que a gente está discutindo aí. Sobre isso aí tem uma... Deixa eu só tentar achar aqui. Aqui no livro, a página 31, talvez aí, tá? Ele fala assim lá pelas tantas: os prodigiosos progressos da biologia molecular, da genética, permitem conceber o elo. Então, olha só, biologia molecular e genética, para eles, são ciências que englobam outras ciências, tá? Permitem perceber o elo entre a física, a química e a biologia. Pois é, pela organização e não pela matéria que a vida se diferencia do mundo físico-químico. Então, estudar físico-química é uma coisa e isso ter uma repercussão dentro de um sistema é outra, né? Porque não consigo só físico-quimicamente entender isso, né? Mas essa organização é concebida de maneira reducionista, quando simplificada em um único movimento, ADN, ARN, proteínas. Ou seja, enquanto eu fizer isso só com uma caneta no quadro, né, eu estou reduzindo tudo que está de fato acontecendo no sistema lá. Entender o sistema é uma grandeza exigida para quem pensa de maneira complexa e não de maneira linear. Então, essa é a discussão que a gente está trazendo, então, aí. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Fala, Daniel. Pensando que, se a gente pensar, eu estou muito apegado a essa questão da reforma, que ele fala reforma do pensamento e tudo mais. Se eu pensar nessa reforma do pensamento, e quando o Edgar Morin ele traz essa questão do pensamento disjuntivo, redutor, simplificador, como algo ruim, disciplinar algo ruim, de fato, e isso não é uma fala nova, a gente já vem batendo essa tecla há muito tempo, né? Desde Gramsci já trazia essa perspectiva da escola unitária ali, né? Da escola dual. Então, a gente já fala muito sobre isso há muito tempo. Desde Gramsci já se fala sobre isso, né? Se a gente pensar aí. E pensando que a ideologia, as mentes, né? O que se para nas mentes, a ideologia de um tempo histórico, a ideologia da classe dominante, partindo desse princípio, a gente teve uma época no Brasil, por exemplo, que a gente tinha um ensino jesuítico, né? Jesuítas que dominavam o ensino. Houve a necessidade de mandar os jesuítas embora. Então, a gente teve uma reforma pombalina ali, né? Aqueles pombal ali, teve uma reforma naquele momento ali, no século XVII, se não me engano, ali, por ali. Então, ali houve uma reforma, podemos até dizer que está uma revolução, né? Ali que mudou radicalmente a forma de ensinar. De lá para cá não houve nenhuma reforma mais. Essa revolução no médio não foi uma reforma, foi apenas um extremar de algo tendencioso, uma vilipendiação, uma depreciação mais acelerada do processo que já vinha encaminhando para isso. Então, nesse pensamento, aí que eu vou fazer a pergunta. O Edgar Morin propõe e traz essa questão da ideia de trabalhar as mentes, as ideias, de reformar nessa necessidade. Aí eu pergunto, será que nós, educadores, já não temos essa mente reformada? E o que não temos é condição material de mudança? Será que nós, educadores que aqui estamos, todos, e na universidade, na academia como um todo, já não temos o consenso dessa necessidade da ruptura com a disciplina? Será que nós já temos isso? Eu creio que sim. Será que não precisamos agora criar as condições materiais para avançar? O que não temos é essas condições materiais. Aí eu vou voltar que reformar mentes não muda nada. Ideias não mudam nada. Ideias só mudam ideias. Então, nessa perspectiva, aí eu começo a pensar, a educação
ela se propõe a isso? Não. Isso não, a educação não vai dar conta disso. A educação é um aparelho do Estado, é um aparelho de manutenção do pensamento. Se a educação encontra aparelho de manutenção do pensamento, como eu posso reformar o pensamento pela educação com o aparelho de manutenção do pensamento? Então a gente cai aí numa ciranda que é apenas ciranda. Concorda comigo? Depende do que tu falou. Tu falou uma série de coisas aí, né? Mas a gente tem no Brasil... Bom, a gente teria que fazer uma série de análises aí, né? Uma delas é a questão profissional do professor, né? Iniciando pela sua formação, quem é o professor que está na sala de aula, né? Como ele se formou, né? Pela questão profissional dele, ou seja, o que ele tem de contrapartida para ser um professor, né? Como a escola, e aqui a escola como entidade, né? Como a escola coloca esse professor dentro da sala de aula. Que tempo ele tem para se preparar para a aula que ele vai dar? Né? Por quê? Porque se ele ganha pouco, se ele recebe, como uma escola privada, por exemplo, por 40 aulas e dá 40 aulas, se ele não tem um tempo de preparação, de estudo, qual é a possibilidade que esse professor tem, e quero dizer que isso acontece aqui no país, não acontece em outros países, né? Qual a possibilidade que ele tem de trabalhar de uma forma diferente da forma pragmática, seccionada e disciplinar, puramente disciplinar. E dentro da disciplina, ele ainda busca um reducionismo de sistemas, de estratégias, de propostas, de conteúdo, de atitudes. E dentro desse reducionismo que ele tem e que ele faz dentro da sua disciplina, dentro do seu tempo de trabalho, ele ainda se preocupa com a sua sobrevivência, né? E aí, então, ele ainda diminui mais os recursos tecnológicos e recursos pedagógicos que ele vai escolher nesse tempo todo. Então, quando a gente pensa no sistema educativo e na questão da reforma, eu não consigo pensar nisso sem pensar na profissionalidade do professor. Aquilo que faz o professor ser um sujeito dentro da sala de aula, né? Porque isso faz parte também do interesse e da possibilidade que ele tem ou não de avançar nesse sentido. Então, o que se fez no país foi desconsiderar totalmente a profissionalidade do professor. Ele é qualquer coisa, ele é qualquer um, né? E sendo qualquer um, sendo qualquer coisa, né? Tanto é que pode vir aí uma pessoa formada em outra coisa qualquer e assumir o seu lugar, e o sistema acha que isso está tudo certo, né? Ele não precisa o sistema, né? E aqui sistema eu posso entender como o ministério ou como o governo maior do país. Eu não preciso pensar numa proposta pedagógica diferente de inclusão, porque pensar de maneira complexa, mudar o sistema de ensino para que se pense a partir do todo e não somando partes, né? É uma proposta pedagógica e exige e permite a formação de sujeitos, os estudantes, né? De sujeitos mais críticos e consigam fazer análises melhores da situação. Não é interesse no sistema capitalista de que isso aconteça, né? Então, essa reforma pedagógica no sistema que a gente tem hoje, como a gente tem, em grande quantidade, não é viável, porque os grandes sistemas não vão permitir que isso aconteça. Por isso, esse trabalho tem que ser feito primeiro em pequenos grupos, para que esses grupos possam multiplicar. Então, essa é a intenção com vocês, que vocês possam multiplicar esse conhecimento, esse interesse, esse desafio de pensar maior do que aquilo que vocês estão preparados, que é o estudo da sua disciplina, né? Pensar maior com isso.
talvez encontrem dificuldades na escola a partir dos parceiros de vocês nas escolas, né? Que talvez se acomodem lá, né? Mas esse movimento começa, como, por exemplo, o movimento do ensino pela pesquisa, né, que é muito próprio, né, muito próximo a esse, né? O movimento da validação da pergunta do estudante como um recurso pedagógico, né? Tudo isso inicia a partir de pequenos movimentos, né? Que depois devam se multiplicar. Alguém um dia me formou assim, e hoje eu tento multiplicar isso para mais 15 ou 16 pessoas, que talvez cada um deles depois multiplicar para mais 8 ou 9 ou 10. Então isso começa a ser um movimento mais abrangente. Mas que não se pode esperar que venha de cima para baixo. Não se pode esperar que o sistema... Não se pode esperar isso que venha do governo Lula. Não vai acontecer, né? Acho que o Daniel trancou ali. Não vai acontecer, né? Porque isso não é um movimento que se faça assim, embatelada nessa grande quantidade para esse exército de milhões de professores que nós temos no país, e a cada ano se formando menos, mas cada ano mais gente dando aula, né? Embora com menos formados, né? Isso acontece em movimentos menores, né? Que depois precisam, então, indo se espalhando, entrando dentro dos sistemas de ensino e buscando ganhar espaço, propiciando discussões, né? Por exemplo, levando para salas de aula, para eventos, essa discussão, para que isso possa, ao invés de chegar aqui a 15, 16 pessoas, chegar a 200 ou 300 pessoas. E depois disso, então, buscar seu espaço. Eide, quer falar? Eu fui linkando, porque justamente aparecia, né, que não... no início da disciplina, eu me perguntei mais de uma vez, adianta ficar discutindo transdisciplinaridade se a gente não consegue? Se a gente não vai conseguir? E aí, justamente, eu acabei discutindo aqui em casa com meu marido mesmo sobre isso, e aí ele disse, tá, mas tem que discutir, senão não vai começar. Então, tem que ir discutindo e conversando, e foi exatamente o que tu acabaste de falar. Um vai falando para o outro, um vai começando a despertar a pulga atrás da orelha dos outros para começar o movimento de ir tentando fazer diferente. Lembro também em relação a uma escola que eu trabalhei, que eu fui trabalhar lá e estava fazendo o meu feijão com arroz normal, e de repente eu comecei a ver que as colegas faziam diferente. E eu achei aquilo tão encantador, depois no fim acabei me afastando, mas aquilo que elas faziam de diferente eu já levei para outros lugares. Então, é aquela coisinha, é um trabalho bem de formiguinha, que é daí depois o que o Mohan falava justamente, que não viria de fora, que não viria, né, de cima, que seriam justamente os professores que fazem por amor, que começariam essa forma de mudança, né, essa reforma, no caso. E aí também ali mais adiante ainda ele fala sobre que muitas revoluções começam justamente a partir de fatos históricos muito marcantes, como no caso a Primeira Guerra. E aí ele comenta isso, e aí eu fiquei me questionando também em relação a o que viria de revolução ou de diferença a partir da pandemia. Porque foi um grande fato, foi um grande marco. Só as aulas, né, e a gente poder se reunir assim, diferentemente do somente o presencial, será que vai ser só isso o legado da pandemia? Ou só isso de dizer assim, os professores dos anos iniciais lá, os professores de escola ficaram em casa, não fizeram nada, e agora tem um furo lá, e os alunos não sabem ler e escrever, já não sabiam antes, e agora sabem menos ainda. Esse também é um legado da pandemia que já estão nos massacrando. Né? Eu, como professora de anos iniciais e finais, o que eu mais escuto é isso. Né? Ficaram em casa, não fizeram nada. Olha, fizeram nada. Né? E hoje... Inclusive descontaram um tempo, né? Mais 2 anos, teve 1 ano e pouco ali que simplesmente sumiu da vida, né? Não existe mais aquele ano ali. Eu não vou... Mais 1 ano e pouco para trabalhar. Eu não trabalhei e vou trabalhar a mais. Enfim. Mas eu fico me perguntando
qual mais vai ser o legado, assim, o que mais que a gente pode fazer de importante e de positivo agora, já que veio tanta coisa negativa em relação à diferença da nossa atuação para conseguir colaborar, para que a gente consiga ser esses professores que estão por aí para colaborar com uma mudança, com o fazer diferente. Né? Bem, a gente vai ser cobrado por muito tempo ainda sobre esses 2 anos aí, como se isso fosse culpa dos professores aí, né? E há também uma vertente quando se fala sobre não cobrar somente conteúdos, né? Cobrar a questão dos objetivos procedimentais, né? Comportamentais. Há também uma vertente bem forte dentro das próprias escolas que condena isso, que fala que isso não é importante. O comportamento não conta. A forma como o aluno se porta não conta como. Porque daí muitas vezes também fica complicado que dentro de um conselho de classe, por exemplo, a gente às vezes só olha no comportamento e não o procedimento e não o conteúdo. Então, às vezes é bem... Quando a gente analisa só a aprendizagem de conteúdo, que nem sempre é verdadeira, né? A gente está só analisando uma dimensão do sujeito, né? E não o sujeito inteiro, né? Ou seja, a gente reduz a um ponto tal que primeiro nós não trabalhamos com o conhecimento inteiro, só com uma parte dele já reduzida. E na hora de avaliar o sujeito, que é o aluno, a gente ainda reduz mais ainda, que só reduz uma dimensão dele, do caráter dele, né? E não tudo que ele representa, então, ali. E se ele colou, não colou, e sei lá, que deu lá que surgiu a nota... pontinhos. Acho que é isso, né? A O que Rita a Rita colocou escreve algo lá? lá. Travou? Não. Não, a Rita colocou algo ali. Sim. É isso. Concordo, Rita, que a luta contra o catavento ali, ela é muito sacrificante, assim, né? E por isso, então, a luta com o grupo é bem mais interessante, né? Tu formar o conhecimento a partir de um grupo, tu sempre tem um conhecimento maior do que o conhecimento de cada um estabelecido ali, né? Por isso a proposta é a gente poder discutir e isso permitir que mais gente possa se opor e ter condição de discutir o que está se apresentando para a gente dentro da escola. Quem mais? Deixa eu avançar aqui no livro, porque... tem lá adiante tem um filme chamado Quem Somos Nós, não sei se vocês já assistiram ou não. Esse Quem Somos Nós, ele é um filme que trabalha com a transdisciplinaridade, né, sobre o sujeito. Já viram esse livro? Esse filme, não? Então, pelas tantas, o Mohan fala assim, 37 a página. Conhecer o humano não é separá-lo do universo. Então, o humano tu pode considerar como se fosse um estudante, por exemplo, né? Não é separá-lo do universo, mas situá-lo nele. Todo conhecimento, para ser pertinente, deve contextualizar o seu objeto. Quem somos nós é inseparável de onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. E eu incluiria o que fazemos, né? Então, quando a gente opta por trabalhar uma dimensão só, a gente só está olhando um pedaço desse estudante aí. Emanuel, esse link aí é desse filme, é isso?
Quem somos nós, né? Mas é um filme que a gente tem que escolher um bom momento para assistir, né? Com um pouco de paz, de espírito, para deixar entrar na nossa cabeça o que está colocado aí, né? Mas Avatar é 3 horas e 10 e tem intervalinho no meio para comprar pipoca. Então, 2 horas e meia aí até que tá. Para quem vai assistir em casa, até que tá bom aí, né? Só para dizer que eu não fui ver nem vou ver Avatar, tá? O que mais, gente? Queria fazer um comentário. Boa Fala, tarde. Leandro. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Ouvindo, né, vocês falando e depois do trecho que o senhor leu ali sobre a biologia molecular, eu lembrei da minha dissertação, né? Porque eu trabalhei lá na biologia, eu trabalhei com essa área da biologia molecular. E vocês falando também da parte em que, no início, né, então, do ensino, das primeiras etapas do ensino fundamental, se há consegue ter um pensamento complexo, uma interdisciplinaridade melhor das disciplinas, é com um professor só, ele já conhece a sua turma, ele já sabe como trabalhar e envolver cada uma das áreas, e depois nos anos finais, como você estava falando, vai se perdendo, né, no ensino médio. E já para nós, eu acho, no ensino superior, eu acho que não vou dizer mais fácil, né, mas como a gente já vai ter uma base, por exemplo, das disciplinas que são mais afins, no ensino superior, na pós-graduação, a gente consegue dar uma melhor interdisciplinaridade. Porque o que aconteceu comigo? Eu trabalhava com uma planta, né, e eu trabalhei na biologia molecular, só que lá no campus, no setor da biologia, nós trabalhávamos num grupo. A gente fazia um grupo, né, sobre as plantas ameaçadas de extinção, e a gente ia separando, né, pegava materiais de uma espécie e ia separando elas para cada uma das determinadas áreas. Eu ficava lá na biologia molecular e o meu trabalho também envolveu, né, com a conversa, né, com grupos interagindo com outros. Aí eu fiz também teste de germinação para ver então como eram as sementes. Teve lá a parte do pessoal da anatomia que pegou parte dessa planta para analisar também. E fora também aquelas visitas a campo para ver então a ecologia, né, como que ela se comportava no ambiente, tudo mais, toda essa relação, né, da ecologia que acontecia com a planta, para a gente fazer, né, essa coisa interdisciplinar para fazer um todo, né, daquilo que a gente podia. Como era uma coisa que para nós, né, isso eu falo no, no nosso ver, né, como já formados, né, como pessoas formadas, eu acho que é mais simples para nós fazer isso, né, de entender essa parte. O problema, eu acho que é mais mesmo como para nós passar isso no fundamental, quando a gente vê alunos que estão muito diferentes uns dos outros, as suas vivências são diferentes, as suas realidades são diferentes, é difícil de nós conseguir manter um nível, né, de fala até mesmo com todos eles, para que todos consigam entender o que a gente fala. E essa questão, para o aluno poder entender, agora estou pensando no aluno do ensino médio, né? Para ele poder entender com plenitude alguns comentários, ele não pode ficar pensando só naquilo que ele assistiu na aula de biologia, mas precisa trazer ideias também de outras questões, né? E, inclusive, entrar aqui, quando se fala em biologia molecular, por exemplo, né? Na questão sociológica, porque tem uma consequência sociológica isso muito grande também, né? Então, também trazer para discussão questões aí sociais, no caso aí. E a ecologia, como fala o Emanuel ali, ó, é uma das, vamos chamar assim, de novas disciplinas que talvez, né, pudessem se posicionar na escola, agrupando conhecimentos que são trabalhados em diversas outras disciplinas, unidisciplinas, né, se a gente pode chamar assim. E eu não sei também se isso acontece, talvez, com outros colegas que aqui estão, agora lembrando, né, quando a gente vai conversar no grupo de professores, a gente conversa mais, vê como para falar sobre aulas, né, sobre a parte didática com os alunos, a gente conversa mais com aquelas áreas afins. Mas a gente se perde um pouco de conversar com outras áreas que não são da nossa.
Se reúne um grupo de professores de português, se reúne um grupo de professores de educação física, se reúne um grupo de professores de ciências para discutir entre as suas turmas e os seus conteúdos, em vez de ter o interdisciplinar. A questão do interdisciplinar a gente depois também pode discutir, mas esse é o caminho. A gente sempre se aproxima até por questão de interesse dos mesmos colegas, né? Então a gente fecha um grupo e não sai daquela discussão ali ao invés de buscar outra, né? É isso aí. Dentro desse aspecto aí que tu falas aí, Leandro, mais adiante no livro, página 65 aparece lá um capítulo que é muito importante, um capítulo que é muito significativo, né? Que se chama A Aprendizagem Cidadã, né? Isso é bem relevante e é bem desejável que aconteça, né? Porque considera o estudante como parte do processo e não só como objeto do processo, né? Na abertura desse capítulo lá, o texto traz assim, que a educação deve contribuir para a autoformação da pessoa. Quer dizer, tu tem que dar condições para que ela mesma possa autonomamente buscar caminhos, né? Ensinar a assumir a condição humana, ensinar a viver. E, por fim, ensinar como se tornar cidadão. Essa tem que ser a preocupação do professor, né? Por isso, quem foi que falou? A Rita, talvez, né? Que ela tem que parar a aula de química para conversar com os alunos sobre outros assuntos. Isso é tarefa nossa, né? E está dentro desse escopo aí do que se está conversando. Então, né? Tá, e vejam que isso diminui de intensidade, né? De importância a partir da hora que a gente recebe aí esses referenciais engessadores, né? Mas isso é uma tarefa do professor, sim, tá? Tem mais? Tem mais? A ideia da aprendizagem cidadã, ela trata da constituição de que não é só conteúdo que se ensina, então está dentro daquela ideia lá dos autores espanhóis, lá que eu falei antes, né? Que também precisamos ensinar e avaliar procedimentos, atitudes, tudo isso forma o caráter do estudante, tudo isso forma a intenção de formação cidadã. Então está dentro dessa discussão também aí. E mais, gente? Aquilo que ele fala, professor, ali de a questão dos 3 graus do ensino, eu não estou conseguindo falar quase nada, que é horrível para falar. 3 graus do ensino, do desenvolvimento humano, que é natural, que ele fala da necessidade e importância da conceitualização em todos os sentidos, né? A gente vai chegar nesse ponto lá, mas sim, a questão dos 3 graus aí já é quase que de um encaminhamento de ação, de sugestão, né? De ser indissociável o que se trabalha ali com a sociedade, com a comunidade, com a vida em si, né? Essa preocupação dele é uma preocupação com a vida do estudante, considerando a escola e a aprendizagem como integrantes, né? Da vida dele, não só
um elemento que ele tem que fazer ao longo do seu dia lá. Deixa eu tentar localizar aqui a ideia dos 3 graus. Está mais para frente um pouquinho, né? Vamos, tá. Os 3 graus. Olha só como é que ele inicia lá o primeiro passo, o primeiro caminho que ele dá, né? Em vez de destruir as curiosidades naturais e a toda a consciência que desperta, seria necessário, isso é uma pergunta, isso é uma afirmação depois, partir das interrogações primeiras, ou seja, de perguntas, né? O que é o ser humano? O que é a vida? O que é a sociedade? O que é o mundo? O que é a verdade? Então veja que isso tudo faz parte da formação, né? E quando eu penso só simplesmente na ideia de conteúdo, eu estou longe dessa premissa aí de entender o aluno como um ser complexo e busco aí a ideia dele simplesmente um depósito aí de conceitos e de chamar de artefatos educacionais, né, que não levam a um bom resultado no final aí, então. Mas aí sim, surgiu aí essa ideia aí. Meu marca-página caiu e eu não estou achando onde é que ele foi parar. Enfim, daqui a pouco ele aparece aí. O que mais, gente? Que dê tu marca a página. Tá aqui. Bom. Então, ao invés de discutir ainda questões aí pontuais do livro, alguém quer fazer um comentário sobre o aspecto geral, assim, o que achou dele, dentro das ideias que ele traz, em relação às suas leituras que vinha fazendo ao longo da sua formação aí e tal? Da importância da importância de ter lido esse livro, de ter conhecido o que ele está trazendo aí. Olha, professora, esse aqui, A Cabeça Bem Feita, eu consegui ir linearmente, assim, tive emoções, consegui fazer links. Agora, o outro, o Introdução ao Pensamento Complexo, lá chegou um ponto que empacou, eu não consegui mais. Não, teve muita coisa que eu não entendi, passou reto, e aí até a aula passada eu fiquei assim com muitos pontos de interrogação, assim, talvez, porque para fazer a resenha eu vou ter que retomar ele de qualquer maneira. Então, mas assim, bem complexo. Eu achei que de repente, se eu tivesse lido Cabeça Bem Feita antes do Pensamento Complexo, do Introdução ao Pensamento Complexo, eu tivesse me sentido melhor. Porque foi, para mim, pelo menos, assim, depois eu até conversei com alguns colegas que me disseram assim, também me senti meio assim, daí não me senti tão... Mas veja bem, se tu trabalha, se tu lê um livro que ele não te provoca emoção nenhuma, nem que seja ódio, como falou o Daniel antes lá, né? Nem que seja ódio, mas tem que provocar uma emoção. E um livro que tu entenda tudo, aliás, isso é uma coisa, uma brincadeira que eu faço em sala de aula, mas que, né, tu entrega uma lista de exercícios para um aluno lá, ele faz e acerta todas, né? O que eu digo? Ele parece, lamento, tu não aprendeu nada. Porque tudo que tu fizesse, tu já sabia. Por isso tu acertou tudo, né? Para tu aprender, tu tem que primeiro ter uma dificuldade e um erro prévio, para depois poder aprender, né? Então, a leitura nesse nível que a gente tem feito aí,
de aprofundamento, de detalhismo e de alargamento assim, de conceitos. A gente está aqui para aprender conceitos, né? Para que depois se possa lá adiante mudar atitudes do professor, né? Mas a ideia nós estamos discutindo conceitos novos, conceitos importantes. Nós estamos discutindo ideologia de educação dentro dessa disciplina, né? Tomando posicionamentos, assumindo posicionamentos, diferente de só esperar, ficar vendo aí a banda passar, né? Então, se a leitura não provoca isso, não provoca dúvida, não provoca uma pergunta, ela fica sem sentido. Então, ao provocar a pergunta, ela deve obrigar a pessoa a buscar uma outra informação. E essa informação é a pesquisa, e a pesquisa vai, então, depois trazer um conhecimento superior, num outro grau de complexidade superior ao anterior, e que depois uma nova leitura vai ser mais difícil ainda, que vai provocar uma nova dúvida, uma nova busca de resposta. E um outro conhecimento ainda, ou seja, a gente está sempre numa espiral ascendente de complexidade aí das discussões. Eu peguei resenha e peguei vídeo do outro. Daí desse aqui, antes de começar a ler, eu peguei uma resenha, daí eu li, aí eu fui pro livro, aí foi tranquilo. Eu também fiz esse movimento hoje. E numa resenha que eu peguei, professor, eu achei esse trecho aí que você interessante. Cuidado, hein? Cuidado com as resenhas aí, tá? A gente... Não, cuidado porque, só dizer porque sei lá quem é que fez a resenha, né? E sei lá quem é que colocou ela na rede, né? Só para considerar, só para simplificar e ilustrar, né? Um vestibular da URGS de literatura, prova de literatura, um tempo atrás aí, usou como fonte para fazer uma resenha que estava na internet. E a resenha tinha um erro, né? Que inclusive era uma piada dentro das escolas do cursinho. Olha só, essa resenha aqui tem tal erro aqui, ó. Todo mundo sabia. E o cara que fez a questão na URGS usou essa resenha com um erro e tocou na prova lá, sem se dar conta que tinha um erro, tá? Então, tem muita coisa aí que a gente tem que ter cuidado. Claro que quem vai fazer resenha de um livro que tem uma complexidade maior de compreensão, talvez tenha lido mais de uma vez, né? Mas tem que ter cuidado. Por exemplo, a gente pode fazer resenha aqui, nossa, da disciplina e sair postando aí na rede, e alguém vai depois lá pegar e vai achar. Então, sempre tem que ter cuidado com o que a gente está buscando na rede aí e comparar pelo menos uma fonte com outra, pelo menos umas duas fontes, para ver o que é convergente nas análises, tá? Fala, Daniel. Desculpa, Daniel. Me gastei sim, a outra aula tá postada lá, tá? A última aula, tá? Daniel, desculpa. Professor, esse trecho ali que eu peguei de uma resenha, que eu acredito que tenha sido bom. O problema da educação são formulados e pensados em termos quantitativos, como mais créditos, menos alunos, menos carga horária, toda essa questão. E aí eu observo, o que eu observo, só para a gente poder ter uma ideia mais prática, eu tenho um colega de trabalho que tem um salário de R$18 mil por mês. Eu estou falando de um salário de R$18 mil por mês. Professor. E nós temos vários colegas que têm salário de 15, 12 mil reais por mês. São colegas que trabalham 3 dias na semana no campus. Aí tem um trabalho extra classe, pesquisa e tudo mais. Mas tem uma condição prática de privilégio dentro da categoria, podemos assim dizer. Entendeu? Não que isso seja algo que não seja merecido. Nós temos que lutar para que todos possam ter essa dignidade. Mas eu observo que nessa categoria específica, esse recorte seleto, esse recorte privilegiado da categoria, eu não observo essa mente reformada. Isso não é observado. Então, não é uma questão puramente de condições materiais. Não quer dizer que se os salários dos professores aumentar, a gente vai melhorar, a gente vai conseguir ter um ensino integrado. Não quer dizer que se a carga horária for interessante, a gente vai ter um ensino integrado. Não quer dizer isso. Não quer dizer isso. O que quer dizer, aí que a gente precisa pensar o Morin, porque todos os nossos debates a gente vai ser tendencioso a trazer a nossa trajetória, as condições materiais que nos limitam. E aí o Edgar Morin é um filósofo. E filósofo sendo, ele está falando de reforma da mente, e aí eu vejo uma relação de reforma da mente como conscientização, uma perspectiva de consciência. Essa conscientização que é preciso reformar as mentes, reformar as instituições, e instituições para reformar as mentes, ou seja, é preciso nos conscientizar. E essa conscientização, ela não vai se dar
não da perspectiva sem romper, sem uma ruptura com o peso capital, porque não tem como ter essa conscientização dessa forma dominante que a gente tem. Então, quando a Eide traz ali uma inquietação, eu trouxe meu marido, ele fala, então para que vamos debater, né? A Eide traz isso, eu acho interessante, e é uma angústia de todos nós, entendeu? Mas temos que debater para a gente poder avançar e acreditar que tem uma saída, existe uma saída. Por mais que tentam nos mostrar que não existe uma saída. Mas eu vejo essa reforma da mente como conscientização. Seria isso, professor? Não, veja só, quando eu falo que a condição profissional atrapalha, que o professor possa parar, estar aqui com a gente aqui, discutir, não é vice-versa. Quer dizer, não quero dizer que se ele é privilegiado profissionalmente, que ele vai ter interesse. Pelo contrário, ele pode se desacomodar totalmente. Quer dizer, ele chegou num nível... E não é errado ele ganhar 18 mil, errado é outro ganhar 1.000. Né? Isso que é o errado, né? O errado é outro que dá lá 40 horas ganhar 1.000, não esse que dá 10 horas ganhar 18 mil. O errado é o que ganha menos, né? Não o que ganha menos, mas pagarem menos para ele, né? O que eu quero dizer é que há uma acomodação porque ele está no topo da carreira dele, profissional, ele não vai ter um outro emprego de professor melhor que esse. Então, para ele está ótimo, né? Então, foi o que eu falei lá no começo da discussão. A função, nós não vamos esperar que isso seja um movimento que parta de cima para baixo, né? Que o governo fale, olha, vocês vão ler esse livro aqui, vão discutir ali durante um mês, e depois a gente voltem aqui para a gente conversar, isso não vai acontecer. Né? Isso é um movimento de motivação individual, de propagação. Né? Então, estamos aqui, aí, 14 ou 15 colegas aí, né? Esses 14 ou 15 colegas aí depois, se cada um puder alcançar a mais 7 ou 8 ou 9, e se cada um desses 7 ou 8 ou 9 conseguir também chegar a outros, esse movimento de propagação, que parte de um movimento individual, é que vai conscientizar as pessoas lá. Né? Quem se conscientiza é quem está aqui, né? Na disciplina. Não se pode esperar que venha de cima para baixo. Né? Não se pode esperar que um cara que está sentado em cima de um belo salário, dando a sua aula tradicional, a mesma que dava, sei lá, quanto tempo atrás, e não entendendo que ele está num ambiente escolar que trata de uma proposta de ensino integral, de formação de caráter, de formação pessoal, que ele vai fazer isso. Não fará. Quem fará é quem se motivou a fazer isso, né? Por ter se conscientizado que isso era necessário e está discutindo isso para depois levar isso adiante para outros colegas. Né? Que é difícil na própria escola. Veja como é difícil isso, a gente encontrar na escola alguém que queira nos ouvir, sem nos ironizar e sem nos desprezar. É difícil encontrar na escola colegas que façam isso. Né? Mas a gente está nessa disputa para poder levar isso adiante. Tá? Mas... Daniel, era isso que não sei se isso te satisfaz ali, mas quer se contrapor? Não, é isso aí. É porque essas questões das condições materiais, a nível de, se pode dizer, privilégio, ela não vai ser determinante, né? Temos que nos conscientizar. É isso aí, correto. Gente, muito bem. Foi uma discussão aí bem relevante. Elzira, boa tarde. Boa tarde, professor, tudo bem? Certo. Desculpa o atraso aí, mas entre trânsito, chuva e internet dá um percalço meio somatizado aí. O que eu entendi do livro, professor, a cabeça bem feita é quando você vem de paradigmas pré-estabelecidos pela própria história filosófica da filosofia, do conhecimento, do que se chama educação, que parte do princípio cartesiano e que direciona já
o professor a seguir essa linha no sentido de quantificar o conhecimento de alguém. Esse alguém pode ser do aluno. O aluno. Sem levar em consideração que o ser humano não é só feito de... como é que eu vou dizer assim? Que o ser humano ele tem outras qualidades além daquelas propostas pelos paradigmas. Porque ele é um ser social, ele é cultural, ele vem de uma situação muitas vezes não privilegiada quanto outros. E quando a gente tem essa situação humana contextualizada, o conhecimento ele não deveria ser só direcionado pelos conteúdos, mas sim pelo contexto da vivência e convivência que tem esse cidadão. E também o momento, o habitat que ele está inserido. Né? Se ele vem de uma família estruturada, se ele não tem essa estrutura, se ele, quando está se inserido, também leva em conta a questão, quando Morin coloca, ecológico. A ecologia, ela leva a uma rede de convivência, de base, de estrutura. Então, você simplesmente avaliar muitas vezes um aluno ou repassar para o aluno, digamos assim, um conhecimento dentro dos paradigmas pré-estabelecidos pela própria história da educação, uma cabeça bem feita é aquela que sabe enxergar além daquele contexto, mas todo o ser humano que está na sua frente diante da complexidade das estruturas da qual ele está inserido. Então, você não dizer sim para o discurso sem saber os prós, os contras, o porquê que está sendo discursado aquilo. Então, a complexidade, e dessa forma, quando você consegue formar essa rede de conhecimento, o seu pensamento vai ser complexo, você vai conseguir fazer associações, além daquilo que estão querendo te mostrar ou querer que você aprende, e aí você consegue, sim, fazer uma reflexão que vai reformular aquele pensamento, que vai acrescentar mudanças, muitas vezes quebras de paradigmas com argumentação, para que realmente o pensamento seja algo não pré-determinado, mas sim construído ao longo da busca do saber e do conhecimento. Eu entendi isso. A palavra que se destaca nessa tua fala aí, quando tu fala em complexidade, é rede. É um pensamento em rede. Pensamento em rede, que se opõe a um pensamento linear, exatamente. Gente... E rede, pensamento em rede, seria a definição que ele dá para a complexidade. Isso. Que você não tem... Que é o que se opõe, como se fosse uma teia, né? Quer dizer, onde há uma relação de tudo com todos, né? Isso, tu pode partir de um pressuposto, né? Tu pode partir de um ponto dessa teia, mas saber o que esse ponto implica em todos os outros que estão em seu redor, sem deixar de estar na sua frente um ser humano que tem todas as sua complexidade do seu dia a dia. Eu entendi, talvez, de uma maneira muito simplificada. Assim. Não, mas tá ótimo, acho sim. Gente, deixa eu só fazer um comentário com vocês. Não sei se... Bom, eu vou parar a gravação aqui, a gente vai meio que encerrar.